Oi, Marcelo, tudo bom? Ah, deu certo, que massa! Agora sim, tá me ouvindo? Agora sim, tô ouvindo sim. Ô, Marcelo, que bom te ver também. Jorge, deu certo. Eu, a tecnologia, e assim vai, né? A gente se É, diverte. Por isso que eu fico bem tranquilo. Volta e meia eu dou umas gafas, que animal, assim. Eu povo já tá acostumado, então. Eu vou postar no Stories, troco a foto de perfil, a câmera quase me mata. Mas tá tudo certo, entendeu? Aqui é bem sossegado, tipo, finge que você tá na sala de casa. Seja bem-vindo aqui ao canal. Vamos muito lá. obrigado. Vamos lá. Andrei entrando, vamos entrar, pessoal. Vamos dar mais uns minutinhos. Está elegante, Jorge. Gostei. Obrigado. É um Adorei. investimento padrão de trabalho. Ai, que legal. Às vezes a gente fica trabalhando em casa, né? E a gente tem E que cuidar. acostuma, Esse né? é uma rotina também que a gente tem que prestar atenção, né? Senão a gente vai largando, largando. Gente, É. minha mãe entrou. Agora ficou mais importante, Jorge. Agora ficou sério. Agora ficou É, sério o negócio. Quando a mãe tá acompanhando, é porque o negócio tá é sério, verdade. né? Eu acho. Meu primo entrou também. É. Tem Oh, uma parte da bem-vindo, minha primo família do entrando Jorge. também. Ai, que legal. É legal, né, as pessoas, porque antes da gente entrar no nosso assunto, só trocando uma ideia, assim, Sim, sim. o digital ainda é um bicho meio esquisito para a grande maioria das pessoas. Eu não sei como é que é aí com Sim. você, mas em É. volta de mim, eu posso dizer que não tem ninguém, assim, próximo nesse movimento todo que a gente está, né? Como nós somos mentorados do Olímpia, de lá que eu conheci. Sim. O Jorge é outro presente do digital. Eu estou reconstruindo, não, que não existia. Estou construindo novas amizades através do digital, né? E como é que é aí, Jorge, para você também, assim? Tipo, às vezes a gente parece meio peixe fora d'água. No início eu tive muita dificuldade. O meu Instagram era aquela coisa de só minha esposa postava pra mim, porque se fosse por mim eu não postava nada. Era um Instagram travado, só entrava ali quem era meu amigo, próximo. Então, basicamente, era uma postagem por ano e eu nunca tinha esse E contato com o olha, digital em si. Agora a gente já tem um monte de planejamento, você sabe que a gente tem, né? sim, Um monte de muito. tarefas para fazer que realmente complica um pouco, mas a gente vai aprendendo e errando e aprendendo, digamos assim. Sabe que tem um negócio engraçado que aconteceu comigo uma vez. Eu tinha Instagram só pra ver, como se fosse de pesquisa, assim, né? Sim. Não pra eu postar. Eu nunca gostei muito de me expor e nem expor vida pessoal, enfim. Agora é uma coisa que estou me acostumando um pouco mais, ainda com algumas restrições. E daí teve uma vez que eu saí, não sei, e a pessoa me pediu: boa tarde, gente, que legal! Sejam bem-vindos, Joana, Maria. E a pessoa me pediu, qual que é o teu Instagram e tal. E daí a pessoa entrou, começou a me seguir e tal. Aí depois a gente conversando, e a pessoa falou assim: você me deixou travado para ver tuas postagens? Só que eu não sabia mexer no Instagram, não sabia nada. Eu falei, do que você tá falando? Não, é porque eu só tô vendo a última postagem que você tem no Instagram tem 2 anos. Aí eu fui abrir meu Instagram e realmente a última que eu tinha postado tinha 2 anos. É que eu não postava Hum, nada. E a pessoa achou que eu tinha colocado ela num tipo um Sim. banimento, sei lá. No meu perfil também era assim, era de ano em ano as fotos. E as pessoas até achavam estranho que nunca entrava. Cara, stories era porque eu compartilhava o story da minha esposa. Então não tinha. Basicamente eu não mexia em nada. Quem mexia mais era minha esposa. Inclusive, minha esposa tá entrando no digital agora, ela tá nessa live, a Joana que entrou aí. Ah, Joana! Ela tá nessa aí. Ai, meu É. Deus, que importante agora. Então, agora vamos nos comportar, Jorge. Minha mãe e sua esposa. É. Gente do céu, agora sim, agora sim. E Pessoal, ela, ajuda aí. Quem quiser fazer pergunta, manda, Jorge, manda. ela teve muita dificuldade um pouquinho, mas menos do que eu, porque ela já estava mais ativa ali no, Se acostuma, digamos assim, no né? Instagram. Uhum. Gente, então, ó, vou apresentar o Jorge Neves. Ele é mentor financeiro para empresários. Empresários e empresários. Não, vamos usar o português correto. Empresários, né? Uhum. Engloba todas as pessoas, tá? Verdade. Vamos para o normal das coisas. 7 anos como empresário, 2 como investidor. Ele tem o método dele, tá
vai estar dando mentoria para empresários. Conta um pouquinho de você, Jorge. O que você quer dividir conosco sobre você? Eu estou construindo ainda o método, o planejamento é para que lance por volta de setembro, eu não tenho a data exata ainda, Perfeito. mas a gente está, eu estou construindo essa mentoria aí com tudo, colocando o meu máximo aí, para realmente trazer aí a transformação na vida dos empresários brasileiros, que eu sei que, eu entendo assim na minha visão, que os empresários são a base da economia como um todo do Brasil, porque a gente tem ali gerações de empregos em massa por parte dos empresários, a gente tem também o giro do capital, o giro do dinheiro por parte dos empresários, porque, cara, é uma coisa assim que engloba um monte de coisa. Sim. Quando você fala em empresário, você fala em várias categorias de pessoas em si, do Brasil inteiro. Então, é uma coisa que eu quero muito, eu gosto muito de trabalhar, inclusive eu sou empresário há 7 anos, eu me tornei investidor mais recentemente, há 2 anos só, mas é aí uma caminhada aí que tem me trazido bons frutos e eu quero compartilhar isso com mais pessoas. Então, só vamos retomar para quem entrou agora. Algumas pessoas entraram agora. Então, a gente está chamando empresários homens e mulheres, tá, gente? A gente não vai entrar na semântica inventada, sei lá onde. Então, empresários homens e mulheres. Para não ser redundante. Exato. Inclusive, tanto de pequeno porte, um autônomo, não deixa de ser um empresário. Ele pode pensar como empresário, né? Até, de repente, um CLTista pode pensar como empresário. Então, eu entendo que engloba a ideia empresarial, né? Ter uma mentalidade empresarial, independe meio do que você está fazendo. Claro que algumas estratégias, né? Algumas atuações, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, pontualmente quando você realmente tem uma empresa, um CNPJ criado, né? Mas uma mentalidade empreendedora, ela engloba por tudo, né? E que nem você falou, eu concordo plenamente, porque na sociedade a gente precisa empresas construindo e pessoas que trabalhem para essas empresas sustentando, né? Então não adianta a gente só ter empresários, ou a gente só ter trabalhadores, ou a gente o só não se sustenta. Né? Então, cada pessoa, tipo, cada macaco no seu galho, vamos colocar assim, né? Gente, eu andei questionando alguns grupos que eu tenho, as pessoas mandaram para mim algumas perguntas. Então, Jorge, eu vou fazer as perguntas e daí vamos trocando uma ideia em relação a isso. Tá bom. Porque senão, se deixar aqui, vira 10 horas de live, o povo que já está me acompanhando há mais tempo sabe como é que é o negócio. Então, estou aprendendo a me conter. Se você pudesse falar apenas um grande, maior erro que as pessoas fazem em suas rotinas financeiras, qual seria? Olha, eu acredito que o principal erro tá onde as pessoas não acreditam que que a organização financeira é para elas. Porque Como assim? a gente pensa assim, nossa, organização financeira é só anotar os gastos e pronto. Não é só isso. Entendeu? Só que quando você vai levar e falar para a pessoa o que é de fato, ela começa a achar muito complicado e acha que não é para ela, que não é aquela organização, não é para ela. Entendi. Só que é isso que eu tô pregando na minha mentoria. É isso que eu tô tentando desmistificar. Eu tô trazendo uma linguagem mais fácil de se aprender para a pessoa entender que realmente é uma coisa que todo mundo precisa. Inclusive, além de empresários do que eu ensino, eu acho que todo mundo, de fato, precisa de organização financeira como um todo. Saber como é uma falha muito grande na nossa educação, no geral, né, Jorge? Isso não, saber não que existe. 80% dos brasileiros nunca nem ouviu falar de educação financeira? Isso é um fato que assusta. Não sabia dessa porcentagem, que absurdo. Inclusive, quando eu vi, mesmo sendo desse ramo, eu fiquei assustado, porque é uma porcentagem realmente bem considerável. Você sabe que a gente, na minha família, sempre teve, sempre é família de empresários, então isso já meio que vem, né, por osmose até. Mas quando meus filhos nasceram, gente, não sou louca, tá? Talvez um pouco, aí depois os meus filhos me falam. Mas aí eu colocava eles para dormir e eu lia livros para eles antes de dormir, 2, 3 páginas. Aí eu fazia que nem novela da Globo, assim, sabe? Quando o livro tava ficando bom, eu parava e daí eu falei assim, amanhã continua lendo. E o livro que eu lia para eles era aquele O Homem Mais Rico da Babilônia. Travou?
Não, voltou. Que, para quem não conhece o livro, eu recomendo, não sei se você conhece, Jorge, mas ele Conheço, usa conheço. uma fábula, né? Sim. Toda linda, assim, falando de antigamente, na Babilônia, como é que funcionava, e a relação de uma pessoa específica que ajudava a outra, enfim. Então, ficou muito lúdico para eles entenderem. Até hoje eles falam, mãe, não gastar mais o que ganha, guardar 10%, não sei o que. Tipo, entrou na mente deles, assim. Foi É genial, uma assim. coisa muito, muito boa a gente trazer livros assim que trazem um pouquinho o lado de fábulas para ensinar as Isso, crianças realmente como isso, funciona o dinheiro de isso. fato. Porque daí fica natural, né? Não fica Sim, sim. sofrido. É uma ferramenta que você vai ter que lidar, que é coisa da vida, né? Lidar com dinheiro é coisa da vida. Então, assim, É. aprender de um jeito tranquilo vai ser tranquilo para sempre. Vamos lá, então vamos falar de uma pessoa que não tenha dívidas, tá? Porque todo mundo que a gente fala em financeiro, o povo já Uhum. começa, os endividados e tal. Eu quero começar ao contrário. Então vamos falar de uma pessoa que não tem dívida, porque quem tem dívida, imagino que já sabe que tem problema, né? Sim, Então sim. vamos começar pelas que não têm. Como essas pessoas poderiam perceber que mesmo sem dívidas, elas poderiam ter mais dinheiro do que acham que têm pela melhor organização financeira? É um fator que inclusive os empresários têm bastante esse problema, que vem daquele fato da pessoa não achar que o financeiro, que a organização financeira é para ela, que é quando o empresário ele organiza de fato a, a vida tanto do empresarial quanto do pessoal financeiro, ele consegue entender que tem muita coisa que ele falha ali. E, inclusive, por exemplo, em produtos que ele vende, a gente vê ali margem de lucro empresário. Nossa, tem muita gente que peca com isso, que é margem de lucro. Ele não sabe quanto que ele realmente está ganhando em cada produto. Ele só sai vendendo ali, sai vendendo, depois, às vezes, pega o dinheiro, o lucro todo da empresa, que é o lucro que ele imagina, ele pagar todos os custos e o que sobrou é para ele. Ele imagina isso. E não sobra nada para a empresa. Quando chega no final do mês, tá ele e a empresa sem dinheiro. E às Então, vezes até mesmo, que nem se falou, às vezes até mesmo sobrando lucro, né? Ele tem se ele não tem uma organização, ele tem a falsa ideia que está crescendo, né? Que as coisas estão porque indo bem. quando a gente fala de lucro, tem algumas categorias a se pensar. Não É. são só menos, não é só o faturamento menos custos, não é só isso. Uhum. Então tem vários fatores, várias coisas a se analisar, tanto para fazer a empresa crescer, até porque um planejamento financeiro a gente faz com uma meta. A gente tem Perfeito. que ter uma meta para ele. Todo planejamento financeiro tem que ter uma meta. Então a sua empresa ela tem que ter uma meta de crescimento. A sua vida pessoal ela tem que ter os sonhos, as metas que você tem que alcançar. Então, basicamente, é isso que as pessoas pecam, porque elas acham que ou a organização financeira é para quem está endividado ou para quem tem muito dinheiro já. Então, Perfeito, mas é para perfeito. todo mundo. Agora, vamos olhar aquele outro lado, do povo das dívidas. E aproveita e já dou boa tarde para quem entrou agora. Oi, Fá, tudo bom? Então, agora o outro lado lá. Alguém com dívidas. Por onde você, Jorge, começaria a organizar a vida e a rotina financeira dessa pessoa? Aí eu já acho que a resposta seria o mais óbvio, né? A pessoa teria que primeiro quitar essas dívidas. Na hora da organização financeira, você tá com dívidas, é como se você tivesse com a casa toda bagunçada, né? Basicamente é isso. Você não consegue ali visualizar uma oportunidade de crescimento na sua vida, porque você está tão preocupado com aquilo ali que eu acho que até entra um pouco no seu nicho, que é a relação da produtividade, a pessoa se Produtividade. sente sufocada por aquilo. Exato, exato. Então, o primeiro passo para uma pessoa que tem dívidas hoje, dívidas severas, é realmente fazer um plano para primeiro quitar essas dívidas, inclusive primeiro quitar essas dívidas além um pouquinho da sua vida social, um pouco. Porque a gente tem que pensar que tem gente hoje, eu conheço uma pessoa que eu fiz uma análise financeira nela, uma empresária inclusive, que a vida social dela, os lazeres da vida dela, eram 55% do que ela ganhava. Então, Uau! Vivia como rico sem poder necessariamente dar então, conta disso, vamos dizer. e aí quando chegava no final do mês, ela não tinha dinheiro e ela não entendia o porquê. Por que ela não entendia o porquê? Porque ela não fazia esse planejamento. Certo. Então, ela ainda não chegou no ponto das dívidas, mas uma pessoa que está com dívidas aí, tem esse problema, eu acho que ela tinha que reduzir um pouquinho, vamos segurar a onda,
vamos resolver primeiro. É lógico que a gente não está falando que uma pessoa tem que viver numa caverna, que ela não pode mais viver. Não. Mas ela precisa priorizar o que é para a vida dela. Se ela está com dívida, ela tem que entender que aquilo ali vai seguir ela para o resto da vida se ela não quitar. Se ela não resolver, Então, claro, claro. é o primeiro passo para mim. Agora, só fazendo um parênteses sobre dívidas, né? Todo mundo fala assim, dívida é ruim, dívida é ruim. Gente, nem toda dívida é ruim. Que nem eu já tinha falado. Se você tem um planejamento financeiro, vamos pensar numa empresa, em que a dívida vai te alavancar, é uma dívida inteligente, Sim. né? E ela vai te gerar um retorno, e você já fez uma organização de retorno, uma previsão, aí são outros 500, tá, pessoal? A gente tá falando de dívidas pessoais que se embolaram na dívida empresarial, que a pessoa não tem nenhuma lanterna para ver o que está acontecendo, tá? Esse é o foco, tá? Inclusive é uma coisa, desculpa interromper, inclusive uma coisa muito interessante, que a pessoa que faz um empréstimo sem saber fazer esse empréstimo, automaticamente ela já está endividada. Porque ela não tem ali noção. A pessoa que faz o empréstimo e não planejou a meta de pagar aquele empréstimo em si, entendeu? Ele só está vivendo ali, adiantou um sonho, digamos assim. Eu vou comprar um carro, e em vez da pessoa entender qual que era a realidade financeira dela, se ela conseguia pagar, ela vai e compra uma BMW, digamos assim, e se endivida para adiantar aquele sonho. Aí acaba que às vezes ela não faz o planejamento financeiro e vive no limite. São pessoas que pagam ali um financiamento de uma casa, de um carro, que as parcelas desse financiamento são a mesma quantidade de dinheiro que ele ganha. Então, no final do mês, continua sem dinheiro. Qualquer emergência que aparecer ali, esse cara tá ferrado. Então, Exato. essa aquela história das propagandas, né? Taxa zero, promoção, você tem que cuidar muito, né? Não é bem assim, bastante. né? Crédito especial, consórcio. Crédito, como que é? Assim. Limite liberado do seu cartão de crédito. Isso. Cuidado, né? Cuidado, pessoal, cuidado. Bom, você comentou que você teve um mentorado ali com uma situação. O que torna único ter você na vida das pessoas? Eu, particularmente, estou adorando as conversas. Mas, assim, e além do que, é sempre ter bom alguém ajudando, porque 4 olhos enxergam melhor do que 2. Eu adoro trocar ideia com as pessoas, né? Porque é tão bom assim trazer. Mas me conta ali, dentro do teu trabalho ali, que olhar você faz dessa metodologia? Tenho certeza que você vai pegar na mão do povo para ajudar a sair das dívidas e organizar. Mas me conta assim, aonde você é o cirúrgico ali, que é o Jorge Neves Autoral. Me conta. Eu vou contar um pouquinho da minha história para falar um pouquinho disso. Eu prometo que vai ser breve, não vai ser demorar muito. Fica à vontade. Essa questão do financeiro, como eu disse, é uma coisa que muita gente se complica. É uma coisa que muita gente acha que é muito complicado, que não vai saber resolver. E quando eu acho que tem ali uns 3 anos atrás, eu estava com a minha esposa num negócio e eu não sabia gerir esse negócio, eu não sabia gerir o financeiro. Tanto que o financeiro veio pela parte recente agora, digamos assim, não tem 3 anos. Eu era empresário, digamos assim, na raça. Sim. Era o brasileiro na raça. Eu pegava ali, ganhava o dinheiro e botava quente. Mas eu não tinha essa organização financeira. Então era a mesma coisa que essas pessoas que eu estou falando hoje. Não sou o super-homem, era aquilo. Eu ganhava dinheiro, gastava o dinheiro, no final do mês estava sem. Era a mesma organização financeira das pessoas que eu estou falando. Então, desses anos para cá, eu venho estudado muito sobre organização financeira e eu, inclusive, por outros mentores, eu cheguei a estudar. E o fato de que eles continuam nessa linha de pensamento mais complicada de se entender, porque assim, vamos pensar, muitos são contadores, muitos são administradores que fizeram faculdade, aprenderam daquele jeito, entendeu? Certo. Eu, no caso, não fiz nenhuma faculdade de finanças, eu estou fazendo agora economia, inclusive, mas é engraçado porque o fato de eu saber, praticamente todas as aulas de economia, eu consigo dar aula no lugar do professor. Sim. Eu estudei por fora. Sim. Precisa só então, do diploma ali para chancelar, né? Por eu ter estudado por fora, eu tenho uma linguagem um pouquinho mais dentro da realidade do que o empresário é hoje. Perfeito. Então,
É nisso que eu sempre falo. Eu aprendi por fora da faculdade, essa parte de financeiro, e isso me facilitou muito ter essa conversa direta com as pessoas, de entender realmente a linguagem do empresário hoje e do que ele precisa. A gente não fala, a minha metodologia não fala, por exemplo, como um contador fala, o Prolabore, não sei o quê. Não, a minha linguagem é mais direta ao ponto e mais para resolver Mas o a dia a vida dia, realmente, né? no dia a Sem dia. ficar também se vangloriando muito, na palavra difícil, né? Porque o que a gente quer mesmo é que as pessoas resolvam o problema delas, né? É, Melhorem a vida, né? Passem querendo pela ou não, gente e é, toquem a vida. querendo ou não, eu Tipo acabei filho, assim. aprendendo, exatamente. Querendo ou não, eu acabei aprendendo vários desses termos técnicos, né? Inclusive pela faculdade de economia que eu estou fazendo, Sim, mas eu acho que hoje a realidade do empresário é mais para o estratégico. perfeito. Eu acho que sempre foi, falando verdade, sempre foi para o estratégico em si. E você se preocupar em entender essas palavras acaba te atrapalhando mais que te ajudando. Uhum. Então é mais um planejamento financeiro mais enxuto que eu vou fazer, mais direto ao ponto e mais para resolver o problema de fato. A minha metodologia da área da produtividade é exatamente isso também. Além do que eu não pego nem na mão, né? Eu agarro para dentro. Em um mês a pessoa entende tudo e daí toca a vida para fazer sozinho, porque também você ficar com a pessoa, arrastando a pessoa por um curso muito longo, palavra difícil, a pessoa acaba tendo autoestima abalada por conta disso, né? Sim, Acaba não conseguindo fazer, acha que não é para ela mesma, fica ainda mais longe daquele sonho, daquela situação, e na verdade ela só acabou pegando uma pessoa errada para orientar, né? Uma pessoa que de repente não teve afinidade, não entendeu, enfim, né? E uhum. não é a matéria em si o problema, né? É como a matéria chegou para a pessoa para estudar, né? Eu bati muito a cabeça no início justamente por causa desses mentores que falavam de uma forma um pouquinho mais complicada. Ó, eu tenho uma pergunta aqui que é assim, ó. A gente vai puxar a sardinha um pouquinho para o meu público aqui, tá? Sem Vamos problema. supor que que a cliente é mulher, empresária, casada, com filhos. Não precisa imaginar esse caos na cabeça, tá? Pode tirar as rugas, assim. Existe semelhança com a organização financeira da empresa, com a organização financeira doméstica? E como que você vê isso? Olha, eu vou dar um exemplo por causa que a minha madrasta, ela é que se encaixa nesse caso. Ah, Ela que é legal. mulher, com dois Uhum. filhos, e ela tem uma empresa no norte, no Pará. E, nossa, uma coisa que eu percebo muito é a correria do dia a dia dela. Então, assim, semelhança, eu acho que tem um pouquinho mais de diferenças no planejamento financeiro da empresa e do pessoal dela Vamos mesmo. lá, É porque vamos lá. a rotina que ela tem é muito diferente. Os planos têm que ser voltados para os filhos. Certo. Que você tira de diferença de uma pessoa que não tem filhos. Os planos têm que ser voltados para os filhos. Não adianta, você tem filhos agora, você precisa ter, digamos assim, educação de qualidade para eles, você precisa ter o conforto da casa para eles, eles precisam comer bem. São coisas que a gente se preocupa que são diferentes de uma pessoa que é sozinha, realmente, ou Uhum. um casal que é sozinho em casa e não tem filhos, que é bem diferente. Quando se trata da empresa, a empresa ela tem metas claras a se obter. Então, ela, Certo. ela difere um pouco de se manter a boa qualidade de convivência, né? Em casa, a gente tem muito isso, da boa qualidade de Hum, convivência. Na empresa, não. A perfeito. empresa já é mais direto. Ela precisa crescer até quanto? E aí, planeja até aí. Então, acho que tem um pouquinho mais de diferenças do que de Entendi. semelhanças. Na empresa pode ser, vamos dizer assim, mais sem emoção, vamos colocar assim, né? Fatos, É, dados, números. Pá. Tipo, faca Tramontina. Hashtag vou marcar aqui, faca Tramontina. Que nem o exatamente. Nicolas lá. E em casa não, né? Porque em casa você acaba Em cedendo um casa, pouco, não. né? Em casa tem os lazeres que você tem que ter. Em casa tem os confortos que você tem que ter. A diferença de lazer para conforto é que o lazer é momentâneo ali, um jantar, e um Tá. conforto já é mais ali a casa que você está. Uhum. Por exemplo, o Netflix, que é uma coisa mais Uhum. mensal ali que você paga, que assiste, é mais entretenimento, essas coisas. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver o que mais que temos aqui que mandaram.
Me perguntaram assim, ó. Quando a gente vai administrar as finanças, né? Seja na empresa ou seja na vida pessoal. Vamos focar em empresa porque a gente está focando em empresários, tá? Sim, sim. A ideia é, quando a gente trabalha numa empresa, né? Não sei se todos aqui são empresários, mas só deixando todo mundo no mesmo patamar. Se você é dono da empresa, você ganha o Prolabore, né? E se Sim. você trabalha também na empresa, você tem o seu salário pelo trabalho. São coisas diferentes e o Jorge vai explicar daqui a pouco. Mas a pergunta que veio é assim: pagar a si primeiro e depois pagar as contas do mês? E a outra... Bom, depois você faz a outra pergunta. É porque não tem muito a ver. Então, pagar a si primeiro e depois pagar as contas do mês, essa é a dúvida da pessoa que tem uma empresa, que me mandou. No caso, pagar a si primeiro com o Salário, Prolabore, ou, né? Essa organização, assim. Por exemplo, vamos supor que se priorizar todas as contas, a pessoa fica sem receber, alguma coisa nesse sentido. Imagino que seja esse o contexto. Se a pessoa, o contexto da pessoa pagar todas as contas da empresa e fica sem receber o salário dela, é isso que você quer dizer? Isso. Tá. Não, Como no é que caso, você assim, enxerga? a pessoa, quando ela vai fazer o orçamento empresarial dela, ela precisa colocar mais ou menos, digamos assim, eu vou falar bem por altos aqui, porque é um cálculo um pouquinho mais complicado, Tá. mas a pessoa precisa definir um salário mínimo para ela para se receber, um prolabore mínimo, digamos assim. Eu falo salário porque justamente é aquela questão de deixar um pouquinho mais fácil para o empresário entender, Sim. tirar um pouquinho desses termos da contabilidade. Claro. Você diz Mas, obrigatoriamente, né? A pessoa obrigatoriamente. tem que se pagar Não, ela não obrigatoriamente, né? tem que se pagar, ela tem que definir um salário mínimo para ela. E aí, Perfeito. dentro desse planejamento, ela vai definir a reserva de emergência da empresa, porque o que acontece? Quando a pessoa não tem uma reserva de emergência e tem um prejuízo na empresa dela, essa reserva de emergência tem que ser capaz de bancar tanto o salário dela, que ela definiu esse salário mínimo, por quê? Porque é uma coisa que às vezes a gente não prevê. Uhum. Então, ele entra. Mas tem outros fatores também, por exemplo, sazonalidade, que é uma coisa que a gente fala muito. A empresa, às vezes, ela tem pelo menos 1 ou 2 meses no mês que ela não se sai bem. Uhum. E aí se faz uma reserva para essa sazonalidade. Então, tem várias outras reservas que ela acaba, digamos assim, anulando a chance de você não receber um dinheiro para você. Então, várias coisas, várias organizações que a gente faz dentro de um planejamento para que a pessoa realmente tenha ali uma segurança, digamos assim, de sempre estar recebendo o seu salário. Mas nunca deixar de receber, né, Jorge? Nunca deixar de Até receber. porque a empresa é feita para dar lucro, né? Isso. Tipo, nu e cru, ninguém está fazendo filantropia aqui, não que não seja bom, mas aqui a empresa só existe para dar lucro, senão, Sim. né? E aí entra, por isso que não é tão simples a gente falar assim, pagar a si primeiro, depois pagar a empresa. Calma, não é por aí. Se você definir essas reservas para você sempre estar recebendo ali e sempre estar com a segurança da sua empresa em dia também, aí fica bem mais fácil de definir que você vai receber, o quanto você vai receber. E Tem a geralmente clareza, né? Isso. Tem uma clareza. Exatamente. Também. A outra coisa que a pessoa perguntou é assim, ó, em termos assim de, aí uma coisa mais do dia a dia, tá? Para você me falar a tua opinião. Seria melhor deixar programados os boletos a serem pagos nas contas? Sim. É deixar programado, mas pela questão de não esquecer de pagar, né? Porque às vezes a gente faz ali na correria do dia a dia e acaba esquecendo. Agora, essa programação, ela tem que ser um pouquinho próximo digamos assim, do vencimento. Porque quando a gente trabalha com financeiro, a gente trabalha com investimentos também. Um dinheiro parado é um dinheiro que você está perdendo valor. Então, digamos assim, a gente tem inflação na nossa economia. Qualquer economia que se baseia em dinheiro tem inflação. Então, quando você deixa um dinheiro parado, até físico mesmo, digamos que tem uma nota de R$ 100, a cada dia que passa ela está perdendo valor. Então, se eu geralmente deixo sempre alocado em investimentos. O único que eu não deixo alocado em investimentos é pelo menos uns 6 meses de custos pessoais que eu tenho aqui, que tem que estar na minha mão, digamos assim. Porque aquilo é como se fosse a minha reserva de emergência, é uma parte da minha reserva de emergência, que ela fica ali disponível para mim
caso eu tenha uma emergência. Não adianta deixar investimentos que fica um pouquinho mais difícil de você tirar. Mas o dinheiro, ele sempre tem que estar investido. Então, quanto mais tempo ele tiver investido, mais dinheiro você está recebendo, digamos assim. Sim. Então, os boletos, eles têm que estar perto do vencimento para pagar, para estar ganhando a mais. Você não está pagando aquele dinheiro e perdendo. Sim. Perdendo valor. Esses dias eu falei acho que foi num Rio, não lembro direito, sobre a produtividade, na verdade, sobre rotina financeira, né? Para melhorar a produtividade. Porque tem gente que todos os dias está pagando conta, né? Então, assim, você já tem aquela loucura do dia, aí chega um boleto, paga conta, chega outro boleto, paga conta. Então, o que eu particularmente faço, eu não sei qual que é a tua posição em relação a isso, Jorge, mas eu gosto muito assim, começo do mês, eu paro um dia do mês, em torno de 3 a 4 horas mais ou menos, programo todos os pagamentos do mês, eles já ficam lá programados, para eu não ter que entrar, ler o código de barra, fazer toda aquela parafernália de leitura lá para fazer o negócio. Então, tudo já fica programado no mês, para eu não ter que toda vez ficar entrando nesses meandros. E eu já sei, já tenho a minha planilha, né? Eu sou uma planilha ambulante, eu planilho de tudo. Eu tenho na minha planilha quando que vai precisar, já fica ali na aplicação automática, muito próximo do valor que eu vou precisar, e ele vai caindo ao longo do mês, eu vou acompanhando só no extrato. Então, para mim, é um jeito de eu conseguir economizar e fazer meu tempo render mais, né? Até porque você vai pagar uma conta, alguém te liga no teu dia a dia. Aí, de repente, você coloca um 0 a mais, um 0 a menos, um número errado, não sei o que, a conta não pagou, não caiu. Sabe, para mim é muito... Sim. Né? É muito confuso isso. Então, eu chego... Normalmente, eu demoro 2 a 3 horas, dependendo do mês, às vezes 4 horas para organizar todo o mês e depois só ir acompanhando. E o que eu comentei, assim, é que é possível fazer isso com empresas também. Como que você vê isso, de repente? Uma rotina financeira nesse sentido? Empresas geralmente têm muito mais boleto para pagar, porque tem ali fornecedor, tem questão de aluguel, dependendo do lugar que você for, tem vários aluguéis para pagar. Então, não é tão simples como é o pessoal. Mas dá para programar, dá tranquilo. Eu costumo organizar a minha vida financeira assim. Eu faço minha produtividade no máximo de segunda a sexta. No sábado, eu digo que eu desacelero. Por quê? Você, como dá produtividade, você deve saber que a gente tem que descansar também. Que não é uma eu coisa tenho que aprender assim, essa parte. Essa parte eu tenho que aprender. Não, mas eu digo que descansar a mente em si, porque a gente passa o tempo todo no 12, no 220. Então, acaba que a gente não produz nada quando a gente está assim. Então, quando chega no sábado, eu dou uma desacelerada e eu vejo o que eu fiz na semana. Vamos dar uma olhada aqui. Que a gente fez de segunda a sexta, as boas coisas, as coisas a se melhorar. Eu nunca falo que foram coisas ruins, porque os erros que a gente faz, eles são aprendizados. Então, no sábado, eu vejo tudo que eu tenho para aprender e tudo que eu fiz certo e que é para continuar fazendo. E eu ajusto as coisas para a semana que vem. Então, eu coloco todas as tarefas, eu só não dou data para elas. Por que eu não dou data para elas? No domingo, para mim, é o descanso. Opa, dei uma ajeitada aqui na câmera. Tô te ouvindo. O domingo, para mim, é o descanso. E a única tarefa que eu tenho no domingo é colocar em prática no mês ali, na semana, quer dizer, desculpa. Quais são as tarefas que eu defini no sábado e defini a data. Mas aí é muito mais fácil. Eu não pego nem 30 minutos para fazer isso. E eu aproveito o resto do dia. Nossa, segunda eu tô no ativo. Gás. Você sabe o que me lembrou? Eu trabalhei como gerente de uma construtora acho que uns 10 anos, não, mais, de 6 a 7 anos atrás. Eu fiquei 2 anos e meio como gerente de uma construtora. E tem aquela máxima, né, que eu tô seguindo umas pessoas e os caras falam assim, se você não tem agenda, você é a agenda das pessoas, porque você fica disponível, né? E eu, na época, eu fazia isso. Os fornecedores vinham, porque eu preciso receber tal dia, eu preciso receber tal dia. E eu comecei a inverter essa polaridade, Jorge. Eu comecei a falar assim, olha, os pagamentos aqui são feitos terças e sextas. Tô chutando que agora não lembro. Eu lembro que eram 2 vezes na semana, alguma coisa assim. Então, você vai me mandar o seu boleto, o seu fatura, o seu, sei lá o que a pessoa ia mandar, pro vencimento ou na terça ou na sexta. No fechamento da negociação, eu já colocava isso como imperativo.
Então, quando eu cheguei, tipo, tava chegando, tipo, vencimento todos os dias, aquele caos. E daí a pessoa que tava antes, ela falou assim, ah, mas é assim mesmo. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu vou enlouquecer. Não é assim mesmo, não. Foi pra parar. E eu comecei nas próximas compras, né? Porque o que é combinado não é caro, né? Então, se você acertar uma coisa que já veio do passado, de combinação, de um contrato, alguma coisa, fica um pouquinho mais engessado. Mas em negociações para frente, você pode colocar como condicionante. Olha, eu posso, ou então escolhe dia do mês, né? 5, 15, dependendo do teu fluxo de caixa. E eu comecei a colocar isso. E, Jorge do céu, não é que o povo foi se encaixando no negócio e minha vida foi ficando uma tranquilidade, porque era gestora administrativa e financeira. E todo mundo ali, e de repente eu vi, tava todo mundo marchando certinho, e daí isso sobrava muito tempo. Então, às vezes, você veja como a gente analisar o nosso comportamento pode ir longe. Um posicionamento da pessoa frente à própria rotina financeira melhora a vida dela. Sim. Olha, é uma ideia tão simples e tão óbvia, mas às vezes não passa na nossa cabeça, né? Às vezes até de ter uma pessoa olhando que nem, eu quero o Jorge na minha vida aqui para me ajudar. Poxa, mas eu não tinha pensado de ter uma pessoa me ajudando a pensar. Gente, é genial, a gente economiza tempo, a gente vai mais rápido, né? A pessoa já errou antes, já tropeçou, já se ferrou, já não sei o quê. Chega assim, não vai por aqui, vai por aqui, não faz isso, faz aquilo e tal. Nossa, a gente ganha muito tempo. E funciona, gente. Se a gente se posicionar em relação à própria produtividade, querer que isso funcione, e daí trazer pessoas que entendam daqueles assuntos, gente, é absurdo que consegue desenvolvimento. Eu não sei como que você vê isso, Jorge, mas para mim, nossa, né? Não sei se você já teve alguma experiência parecida, assim, de condução, assim, ou de fornecedores, ou de clientes, que nesse sentido, mas a gente se posicionar faz muita diferença, né? Em todas as áreas. Diariamente, é porque assim, como eu falei do sábado, que eu desacelero e organizo as minhas coisas da semana, eu já defino a agenda. Perfeito. Uhum. E aí, como eu falei, até na nossa live a gente fez assim, eu falei, sexta-feira, na outra semana passada, eu não podia. Sim. E aí eu defini, eu não posso. É muito importante para mim estar aqui com você nessa live, mas a gente tem essa organização. Se a gente botar na nossa cabeça que a gente precisa ter uma rotina para poder organizar, aí a gente consegue evoluir muito mais rápido do que a gente querer aceitar tudo que vier para a gente e acaba se sobrecarregando. E daí não faz nada direito, né? E a sensação no final do dia, sim, apesar de ter feito muito, ainda mais na parte financeira, porque além de tudo, daí tem, entre aspas, o peso do dinheiro, se você está em dívida, alguma coisa assim, sim, a sensação de não ter feito nada, mas você fez um monte, mas a sensação, o sentimento é não ter feito nada. Porque você não teve a percepção, né, das melhores escolhas, você não pensou com tranquilidade, você não tá com aquela clareza mental da tua rotina financeira. Então a mãe, você não consegue dormir direito. Aí tem vários desdobramentos em relação a isso, né, Jorge? Uhum. Já me empolguei, ó. Saí aqui um pouco das perguntas, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Tá. E a última pergunta que me mandaram foi assim, ó. Você já falou um pouco, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, ó. Como você vê o comportamento dos empreendedores? Lembrando, gente, empreendedores, homem e mulher, tá? Estamos aqui usando não sei se fala semântica em português, porque eu sou da exatas, né? Mas usando o português correto. Eu sou da exatas também. Empreendedores, ok? Engloba todos. Então, de novo, como você vê o comportamento dos empreendedores hoje em relação à produtividade, rotina e disciplina? E qual é a consequência direta disso? O que eu percebo muito é a procrastinação. E era uma coisa que eu pecava muito, justamente porque eu não fazia essa organização de agenda. Porque eu não sabia o que fazer, pegava ali no dia. Às vezes eu até tentava fazer agenda, mas eu fazia no dia. Aí pensa na confusão. A gente chegava ali, colocava ali, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí acabava que eu não fazia nada. Fazia uma ou outra coisa, saía certo, às vezes me atrasava por algum compromisso, porque eu não tinha essa organização. E eu percebo que muitos empresários também não têm. E é um erro. Você veja, né? A procrastinação, ela abrange tanto, né? Hoje se fala tanto em procrastinação e tal,
Mas você vai ver a raiz das coisas, da procrastinação em si, grande parte, não vou dizer 100%, mas até na rotina financeira, né? E acaba se procrastinando ou pela desorganização ou pela falta de disciplina, Muitas né? vezes, né, inclusive, pela frustração, porque aquele fato do sábado, eu Perfeito. defini o que que eu venci, eu consegui fazer. Isso, E o que que eu não isso. consegui fazer, eu consigo fazer um parâmetro. Na maioria das vezes, a gente consegue resolver mais coisas do que a gente não consegue. Exato, Só que exato. aí a gente foca tanto naquelas coisas que a gente não consegue, que aí o resto do nosso dia é ruim porque a gente achou que não resolveu nada. É, aham, A gente foca no ou às vezes problema. aquela uma coisa fica martelando na cabeça. Você até fez outras coisas, mas aquilo tomou uma proporção que não tinha noção. Depois de resolvido, você vê, pô, fiquei desucrinando por causa disso, né? E na verdade Sim. não era assim, né? Com certeza, nossa, procrastinação na área financeira, realmente, eu acho que nunca vi ninguém falar em relação a isso, Jorge. Acho que somos pioneiros. Estamos inovando. Assim, o empresário em si, ele geralmente tem uma organização melhor, digamos assim, do que alguma pessoa, um CLT, um servidor público, geralmente. Mas ainda não é, digamos assim, 100%. Não que vá ser 100%, mas nem é 80%. Porque as pessoas focam tanto no problema que às vezes elas levam aquilo como, digamos assim, como aquele pensamento para o resto do dia. E Perfeito. aí fica triste. Não É. consegue fazer mais nada, porque acha que não consegue fazer nada, e fica nisso, nesse ciclo. E olha que legal que o Olha mandou aqui duas citações aqui para a gente responder, ó. Vocês podem explicar o porquê a educação financeira é importante e explicar o que é educação financeira. Então, Jorge, você responde o Léo aí, e daí depois eu complemento se for, Eu se acho, for eu possível acho que também. uma pergunta meio que acrescenta a outra, Tá, né? O fato de eu explicar o que é educação financeira é o fato de você entender sobre o dinheiro perfeito. e entender o que você precisa fazer para ter ele na sua vida. Certo. O dinheiro, ele é um meio para a gente conquistar os nossos sonhos. Ele é um meio, ele não pode ser visto como um fim. Por que que ele não pode ser visto como um fim? Cara, se você for fazer uma organização financeira só para você ter dinheiro, é só isso que você vai ter. Você não vai ter viagem para você fazer, sonhos para realizar, você só vai ter dinheiro. Então, o dinheiro ele tem que ser um meio para as metas que você tem que conquistar na sua vida, que os sonhos que você quer conquistar na sua vida. E o porquê de ter educação financeira, entender sobre dinheiro é justamente isso, para você conquistar os seus sonhos e para você traçar uma meta para esses sonhos terem data para acontecer. Eu vou falar, eu acho que mais ou menos a mesma coisa, mas traduzido como eu falei para os meus filhos e como eu lido com eles hoje. Não só em relação à educação financeira, mas, por exemplo, a gestão de tempo também. São matérias ferramentas, vou dizer, que deveriam, mas não são ensinadas no colégio. Só que fazem parte da nossa vida, a gente queira ou não. Sim, Nós sim. vivemos num país capitalista, né? E todos nós temos 24 horas por dia, que é a moeda mais democrática da face da Terra, é o tempo. Então, Sim. você não saber lidar com dinheiro e não saber lidar com tempo, meu amigo, você tá morto ao longo dos anos, né? Eventualmente, você vai chegar numa velhice ali, sabe Deus como, né? Então, são duas coisas que, às vezes, as pessoas se preocupam tarde demais na vida, eu vejo, sabe? A gente tem lá nascer, crescer, reproduzir, se apontar e morrer, né? Então, quando a pessoa tá caindo ali na curva, eu vou começar a guardar dinheiro. Ao passo que, se essa ideia do aprendizado financeiro vier desde a infância, é tão mais fácil. Vamos supor, eu quero ter R$ 1 milhão. Se você começa o mais cedo possível, guardando dinheiro ali com as mesadas que você ganha, né? Os presentes de Páscoa, Dia das Crianças, não sei o quê. Ensina a criança, né? Metade você guarda, metade você gasta, usa, enfim, né? Passa essa noção de a criança, o adolescente, né, ter o controle, o dinheiro não vem com aquela, como se fosse uma assombração, né, uma coisa ruim, daquela sensação que, né, o dinheiro te atropela. Tem uma crença muito grande de o dinheiro não traz felicidade, o Isso, dinheiro... que é uma desculpa ótima, né, para não ter dinheiro, né, uma Eu desculpa trato maravilhosa. isso que tudo é desculpa para você realmente não agir, não sair do lugar, Exato, você realmente conquistar suas coisas. exato.
Então, eu colocaria a educação financeira junto com gestão do tempo, como duas ferramentas importantes para, assim, o quanto antes você tiver filho, ó, eu vou dizer, eu faço isso com os meus filhos desde que eles são muito pequenininhos, que nem eu falei para vocês, quem estava aqui na live um pouco mais cedo, que agora chegou o Nicolas, o Nilson, sejam bem-vindos, pessoal que está entrando. Eu li o livro ali, O Homem Mais Rico da Babilônia, eles tinham 6 anos, 7 anos, então logo eles entenderam essa parte né, histórias e tal. E daí, quando a gente perguntava para eles, eles sabem responder até hoje. Porque quando você coloca de uma forma natural, lidar com dinheiro fica natural, né, Jorge? Sim. Senão depois vira aquele bicho-papão gigantesco que a pessoa tem medo, né? Vai fazer um empréstimo, empresta errado, que nem você falou no começo. De repente faz uma dívida. Como que você falou? Sem a previsibilidade de pagamento. Sem a previsibilidade de pagamento, exatamente. Né? E daí, quando vê, tá numa situação que, assim, precisa de umas 3 vidas para conseguir resolver, né? Quando você vê que a pessoa, digamos assim, os grandes problemas dos adultos justamente são isso. A questão da produtividade do dia a dia mesmo, de estar ali produzindo, de estar ali fazendo mesmo as coisas, e o dinheiro. Todo mundo tem problema de dinheiro e de procrastinação. Basicamente, e se veja, não seria uma coisa tão difícil de se resolver, né? Não. Porque se você chega desde a infância explicando como funciona... então, é uma coisa que eu acho que deveria ter nas escolas, sim, porque não é um conhecimento infindável, né? Que nem autodesenvolvimento. Quando que eu tô pronta? Acho que não existe isso, né? Uhum. A gente se desenvolve o resto da vida. Uma vez eu perguntei para uma psicóloga minha, eu falei, pô, de novo, eu errei isso, puxa, eu preciso melhorar, tal. E eu tô sempre fazendo curso, no livro. Aí ela olhou para mim, eu adoro as pessoas que me atenderam na minha vida até hoje, graças a Deus, elas são muito diretas, assim. Então ela me olhou assim, Nicole, a hora que você estiver perfeita, você já pode morrer, porque daí você não tem mais nada para fazer aqui nessa vida. Eu falei, interessante essa teoria, então vamos continuar. Como é que é mesmo? Vamos tocar o barco, que é assim que faz mesmo. E, Léo, que mais, Léo? Qual é o erro mais comum das pessoas, no ponto de vista de vocês, quando se trata de dinheiro? Jorge, conta, qual que é, na sua visão, qual que é o erro mais comum? O Léo tá produtivo hoje. Tô adorando, Léo, venha sempre, Léo. 15 horas, sextas-feiras, vamos lá, Léo. Tô adorando você aqui, vamos lá. O erro mais comum, por exemplo, quando das pessoas no geral, é o fato de gastar, às vezes, até mais do que ganha, é o fato de não ter ali a organização do que você está gastando, do o que entra de lazer, o que entra de conforto, o que entra de custo fixo, o que entra de investimento. E quando eu falo de investimento, entra educação também, porque a gente não é nada se a gente não está em constante evolução. Então, eu acho que os erros da maioria das pessoas no Brasil é não olhar para onde que está gastando, para onde que está indo esse dinheiro. Então, apenas gastar por gastar e no final do mês ali fazer um balanço de quanto que entrou e quanto que gastou e acabou. Não é só isso. Você sabe que essa semana aconteceu uma coisa interessante e eu fiquei pensando. E até que ponto as pessoas se percebem merecedoras de fazer a própria gestão financeira? Vou explicar. Eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, vamos sentar aqui, eu te ajudo, a gente pensa junto, coloca numa porque eu sou até o meu caderno, até o meu caderno é quadriculado, Jorge. Adoro, eu sou da Exato, tudo quadrado, cubo, planilha, tudo isso. Aí a resposta da pessoa foi assim, é uma pessoa mais simples e tal, eu estava tentando ensinar para ela, né, uma gestão financeira de um jeito um pouco mais simples. A resposta da pessoa me deixou chocada essa semana, assim, não, mas a minha vida sempre foi assim e para mim, isso não é para mim. Organização financeira não era para ela. Esse então, é o pensamento que eu falo que sempre tem. Um pensamento comum, mas aí eu vejo a crença da falta de merecimento, porque a pessoa sequer consegue ter uma visão de melhoria. Tipo, vai morrer daquele jeito. Olha que triste. É muito triste isso. Sendo que todo mundo, né? Tanto, assim, a gente conhece endividados que ganham pouco dinheiro e a gente conhece endividados que ganham muito dinheiro, né?
Jorge. É, Não é a quantidade de dinheiro que faz a não é diferença. A pessoa está endividada quantidade ou de não. dinheiro que faz a diferença. É lógico que eu não posso falar aqui de nomes, mas tem uns amigos aí que ganham muito dinheiro e que gastam muito Exato. dinheiro. Eu falei, cara, no momento que tiver alguma emergência para você aí, você não vai conseguir bancar. Ele fala, não, mas essa é a minha vida mesmo. E a gente vê muito isso em médico também. Eu Sim, conheço vários sim. médicos que estão assim. E o médico, ele Mas, de tem uma novo, não quantidade de tem, dinheiro que né? ganha mais, Não, né? não tem essa matéria. Na grande maioria, acho que na engenharia a gente teve 6 meses. Eu sou formada em engenheira pela Federal. Aham. Gente, teve 6 meses de administração. Algo um Mas a pouco mais próximo de qualquer. administração, por si só, ainda não é uma coisa Pois é, digamos pois assim, é. traz um aprendizado grande sobre o dinheiro. Exato, É, é, exato. é, eu sou uma pessoa que ainda não me formei, estou fazendo economia agora, como eu falei, Sim. mas eu cheguei a fazer engenharia civil, eu cheguei a fazer administração, inclusive, e dentro da administração, uma coisa que é interessante é que a gente aprende contabilidade, a gente aprende um monte de coisa, mas não tem Uhum. nada sobre tanto a nossa produtividade do dia a Exato, dia, quanto o dinheiro. exato. E assim, a minha mãe, ela se formou em Direito e Contabilidade, ela é uma Uau, pessoa muito estudada. que legal. É uma pessoa muito estudada, e hoje ela ganha muito bem, mas é aquela coisa. Toda hora ela manda mensagem para mim para entender como é que funciona o dinheiro dela. Mas que bom que ela quer aprender. Isso é ótimo, maravilhoso. É ótimo mas a gente tem esse pensamento, como que uma pessoa tão estudada não teve esse aprendizado? Lógico que minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas como que é uma pessoa que fez direito, fez contabilidade, inclusive eu não me recordo ao certo, mas uma dessas duas foi em federal, Uhum. então foi bem passado, ela sempre teve boas notas, e como que uma pessoa tão estudada assim não teve esse aprendizado sobre o dia a dia, sobre o dinheiro, sobre aposentadoria. Tem muita gente no Brasil não sabe como Aí, funciona aí, o eu, aí crédito. eu expando um pouco para aquela coisa que eu estava te falando da crença de merecimento, sabe? Porque Sim, sim. se a pessoa fez contabilidade, ela entende, né? Ativo, passivo, prolabore, a gente pode falar um monte de nome chique aqui, né? Ela Um monte de entende nome. daquilo. Agora, aonde que falta a ponte da parte técnica que ela sabe, porque, né, se formou, trabalha anos, ganha Sim, dinheiro e sim. tal, para a vida dela. Como que essas coisas não estão juntas? Entre aspas, deveriam estar juntas, né? Seria, entre aspas, natural. Mas talvez possa ter crença de merecimento, eu entendo, ou até ninguém falou o óbvio, né? Sim. Escute, use esse conhecimento para a sua vida pessoal, funciona igual. Mas eu Pode acho que ser isso. a educação brasileira ela ainda engatinha em relação tanto ao financeiro quanto à produtividade, porque o ensinamento que é dado hoje é o mesmo que é dado em 1980, Sim, 1970. muito Então, atrasado, muito. muitas das áreas são isso. Você Sim, pega ali doutorado até, não tem nada sobre isso. É só sobre exato. a especialização do próprio trabalho. Só que quando você vai falar assim, como que você organiza o seu financeiro para cuidar de tal coisa? Não tem, Não tem. não tem Não, e isso, daí nem aí na entra a escola. gente do digital, né, Jorge? Porque Aí daí a entra gente pra gente, entra cirúrgico naquilo que precisa, né? Com as metodologias. A minha ideia de metodologia tá muito em linha com a tua. E você tem um curso gigantesco para tipo 350 aulas. As pessoas não assistem. Tem não, uma pesquisa que falam que acho que 8% de uma turma termina um curso digital. sim, E eu não acredito que isso seja legal, assim, você tem que vender um negócio que a pessoa vá até o final, use, transforme, né, e sim, viva a sim. vida. Então, a gente pensa nessa linha, assim, de independência da pessoa, de dar um conteúdo curto, ó, com isso você se vira. Dali para frente, se você quer pegar uma mentoria individual, alguma outra pessoa, alguma coisa maior, mais aprofundada, a pessoa já tem a base, sabe? Já entendeu, já anda com as próprias pernas. Sai daquela coisa horrorosa de bagunça da vida, que, pelo amor, né? Ó, a Joana tá falando parabéns pelo conteúdo, Jorge. Puxa, É, obrigada, gente. minha, Obrigada, minha Andréia. esposa me dando os parabéns aqui. Que Quem quiser, legal. quem quiser Ó, acompanhar também, isso. fala de gastronomia. Ó,
minha esposa. Aqui, a Andrea mandou uma pergunta aqui que eu acabei de descobrir, gente. Adorei esse botãozinho. A Andrea mandou assim, ó. Gostaria de saber se vocês indicam para a organização financeira o uso de planilhas, de softwares ou alguma coisa afim. O que você diz, Jorge? Olha, financeiro, eu digo que é o seguinte: depende do software que você vai usar e depende da planilha que você vai usar. Porque, como eu falei, a gente encontra muito no financeiro coisas muito complexas, coisas que a gente digamos assim, eu e várias pessoas, como empresários, sem esse conhecimento todo de uma pessoa que fez 5 anos de faculdade de contabilidade, cara, não vai entender. Tem umas coisas muito complicadas de se entender. Então, o que eu aconselho? Você fazer a sua própria planilha para você entender qual que é a sua necessidade hoje. E para você poder entender como que funciona o seu financeiro. Uma dica que eu uso muito é você dar nome para todos os gastos que você colocar na sua vida pessoal. Exemplo, custo fixo, custo de necessidade, né, que são ali energia, água, essas coisas que você paga no mês, aluguel, ou então o financiamento do seu imóvel. Então, são essas coisas que são consideradas custos fixos. Ou você colocar ali lazer, por exemplo, que é o lazer que você tem no final de semana, de ir num restaurante. Você colocando nomes para todos os custos que você tiver ali, você consegue entender muito melhor como que está se saindo o seu financeiro, onde que você está gastando mais, onde que você deve economizar, onde que você está economizando de fato, porque é muito importante você se parabenizar por isso. Né? O Instagram está te parabenizando, Jorge. Ele mandou até fogos. Sei lá como é que fez isso. Eu acho que foi Desculpa. uma conquista. Não, acho que foi uma conquista que apareceu aqui. Não sei. Mas é isso, basicamente é você colocar nomes e colocar norte. E lembra que todo planejamento ele tem que ter um norte. Você precisa saber onde que você quer chegar. Certo. Então, faz uma planilha. Deixa eu ver se ela manda até outra pergunta aqui. Qual é a melhor forma de controle? Olha, eu vou supor que tudo depende de contexto, Andréia, tá? Então, uma coisa é você falar para uma pessoa que já tem um nível. Vamos falar tanto de produtividade quanto de rotina financeira. Sim. Se a pessoa já tem um nível, mesmo que mínimo, você parte daí para cima. Se a pessoa já tem um nível que quer melhorar, já é master, tipo, eu fiz esses dias uma entrevista com um super mentor de produtividade, eu estava conversando com ele e tal, e daí ele falou, não, aqui a gente só vai alinhar a mentalidade. Eu vou partir de um contexto que a pessoa não saiba nada, tá? Então, se a pessoa não sabe nada da sua vida financeira e também da rotina, que até eu conversei com a André um pouco mais cedo, eu estava falando da minha metodologia para ela. Eu partiria do mesmo princípio. Se a pessoa não sabe nada, gente, eu amo papel, eu amo caneta, caderninho na mão, um mês, todo dia, anotando quanto entrou, quanto saiu, quanto entrou, quanto saiu, quanto entrou, quanto saiu. Um mês, tanto na parte pessoal quanto na parte da empresa. Lógico que eu estou falando de autônomos, né? A gente tem muitos afiliados que me seguem aqui, então aí é empresa, né? É Ireli, é MEI, são empresas de uma pessoa só. Então, partindo desse princípio, que a pessoa não tem nada, eu faria isso para começar. Papelzinho na mão, um mês anotando, entrada e saída. Começou a entender um pouco melhor, aí aplicativos em si, eu acho que depende. O banco tem agora, né, Jorge, aqueles, como que é? Classificação das despesas. De repente você se inteirar um pouco mais dos aplicativos de banco. Eu sinceramente prefiro você olhar lá, puxar o extrato pelo computador, tem como puxar um extrato que já mostra todos os gastos, o que foi, o nome do restaurante, essas coisas, tudo aparece. E aí você já encaixa na sua planilha e já vai dando esses nomes que eu falei, custo fixo, lazer, conforto, essas coisas você vai colocando ali e você tem um controle melhor. Se você tem uma empresa, aí os softwares que eu indicaria, tanto para pequena quanto para média, quando se trata de grande, aí já são outros realmente, mas são softwares que facilitam a contabilidade, digamos assim, do seu dinheiro no geral. Quanto de entrada você teve, porque assim, ficar anotando cada entrada do dia, todo dia, é muito chato, realmente. Mas se você tiver esse controle que mostra para você quanto que saiu no dinheiro, quanto que saiu no Pix, quanto que saiu no cartão, aí fica muito mais fácil. Se você tiver esse software na sua empresa, fica muito mais fácil. Tá. A André me perguntou aqui, exemplo da empresa de engenharia que eu gerenciava lá atrás. Gente, eu amo Excel.
eu e Excel somos uma paixão. Então, assim, tanto a minha parte, hoje em dia, de gestão financeira, é 100% de Excel. Ele até, às vezes, é um pouco mais trabalho, é salvar como todo mês, e substituindo e tal. Pode ser que aplicativos sejam mais ágeis, sejam melhores, mas eu, particularmente, eu confio no meu Excel, eu sei o que estou mexendo, né? Como engenheiro, a gente, às vezes, fica até meio desconfiado, né? De saber o que tem por trás das coisas e para onde que vai. Eu uso o Excel mesmo, André. Se você quiser, depois eu posso até te mandar minha planilha de Excel, das meus gastos e entradas financeiras, sem problema nenhum. E na empresa, dependendo do porte da empresa, você pode usar Excel. Dependendo, tem outras. Eu não sei se você conhece, Jorge, aquele conta azul. Eu nunca usei, tá, gente? Mas tem aquele conta azul, escreva tudo junto, né? Que é, eu não sei se é por assinatura, é um software, como é que funciona, que é para empresas menores, meio que faz tudo junto, A maioria né? dos softwares, eles são mensal, pagamento mensal. Pagamento. Agora, assim, dependendo do tamanho da empresa, um contador é imprescindível, né? Se Não, eu você. acho que, tirando ali, porque, desculpa interromper, mas Claro, o manda. contador é essencial para o Exato, empresário, justamente porque exato. ele tem que estar no operacional. Desculpe, Perfeito. ele tem que estar no estratégico, o empresário. Estratégico. Uhum. A questão do operacional não é do empresário, não é para ele estar ali. Então, se você tem uma empresa, é imprescindível que você tenha a parte da contabilidade, porque, cara, imposto no Brasil é uma coisa muito complicada. E você se preocupar com isso, você vai perder muito tempo. Então é melhor Não, você jogar essa e vai responsabilidade fazer para ele, errado, que é né, a Jorge? competência dele. Hã? E vai fazer errado, né? Se Vai até o fazer errado, contador vai erra, fazer imagina errado. a gente. Se você Não tem como. pega um bom contador, você tira ali, por exemplo, da Sônia de Valsa, eu não sei se vocês sabem E eu aquela balinha, soube. Sônia de Conta esse Valsa. caso, é fantástico. Vai, conta. Maravilhoso isso. É o bombom que eles colocaram lá, trocaram o nome de bombom, né, de bala, para colocar o nome de waffle. Porque quando eles colocaram waffle, eles tiveram um imposto menor em cima da embalagem. E aí eles trocaram a embalagem, eles tiveram um imposto menor, digamos assim, em cima do produto. Eles trocaram a embalagem lá e venderam como waffle. É um bombom, só que Exato. colocaram como waffle. Então, Exato. aquilo ali não foi o empresário, talvez, foi a equipe de contabilidade que Exato. pensou em uma resolução ali para aquele problema do imposto, que é a competência do contador. Exato. Então, é muito mais Ele, fácil ele você trocou, contratar um ele trocou contador a competente. classificação do produto e a embalagem do produto caiu numa outra alíquota, Uhum, né? Que é o quanto que a pessoa exatamente. paga. E isso fez a pessoa economizar, a empresa economizar, nossa, milhões, falando de Nestlé, né? A André Muitas. colocou aqui, o contador vai cuidar de detalhes de finanças. Jorge, quer responder essa? Daí eu tô me metidando aqui na tua área também, Jorge, mas é que eu Mas, curto investimentos. assim, finanças depende, tá? Porque, assim, das metas da sua empresa, é só você que entende. Senão, por Isso. mais que você explique para o seu contador, eu quero isso, isso e isso, quem sabe aonde você quer chegar é só você. Exato. Então, você tem que ver até que ponto ele vai interferir nessas decisões financeiras da sua vida. Essa questão tributária, joga para o contador. Isso aí, tributário, não se preocupa com isso, não. Inclusive, aqui eu estou vendo, tem especialização em direito tributário, é bem assim mesmo. É muito complicado o tributário do Brasil. Agora, o que eu separaria, assim, porque a Andrea, eu vou contar aqui, tá, Andrea? Ela trabalha como afiliada. Então, eu tenho muitos contatos com afiliados e tal. No começo começa muito pequenininho, mas em um curto período de tempo, tende a crescer exponencial por conta da atividade do meio mesmo. O que acontece? Eu dividi essa tua pergunta, André, em duas partes. Uma nessa que o Jorge bateu muito, que é ter contador, né? Ou pelo menos começar a pensar nisso depois que você sai da MEI, vira uma Eireli ou Simples, alguma coisa assim. E o outro lado, que nem o Jorge falou, saber onde chegar, é assim, eu vou dar o contexto e vocês vão entender um pouco melhor. Tem um banco lá, X, que tem um gerente. O gerente tem uma meta para bater de captação de recursos, o que é quanto de dinheiro ele consegue colocar para dentro do banco naquele determinado fundo, certo? O fundo está rendendo tão bem quanto precisava? Não importa, a meta do cara é aquela. Aí você chega no banco e pergunta, qual é o melhor fundo você me indica? Que fundo vocês acham que o cara vai indicar? Sendo que o
aumento do salário dele depende daquilo. Não estou nem entrando no mérito de tá certo, se tá errado, se é justo, se não é justo. Não estou entrando nesse mérito, tá? Então, é imprescindível nós entendermos. O contador entende da estruturação, da parte técnica, né, do dia a dia, tributação. Mas a gente tem que entender minimamente de investimento, que foi o que o Jorge falou lá no começo, quando a gente estava conversando. Né? Você usar o teu dinheiro para render dinheiro, você entender que você tem que ter esse tipo de cuidado. Aí você chega perguntando as taxas, compara o que tem de bom, o que tem de ruim. Talvez uma outra live a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto que eu amo também. Para você tomar a decisão. Porque um gerente de banco, não estou desmerecendo nada, mas assim, é o que acontece, né? Não, eu não sei se eu fui... Aí eu fui muito direta, será? Vou me banir do Instagram. Não, é imprescindível que o empresário ele entenda de investimentos. Perfeito. E eu digo que é até imprescindível qualquer pessoa entender sobre investimentos, porque o seu dinheiro parado, isso de qualquer pessoa, dinheiro parado não vai render nada, ele vai perder para a inflação. É por isso que a gente olha aquelas casas, digamos assim, a gente olhava lá atrás, que era 1 milhão, era um casarão. Era uma coisa assim, em 2005, 1 milhão era um casarão. Aí você vai olhar hoje, 1 milhão é o quê? Um estúdio, digamos assim. Hoje o kitnet virou estúdio, né? Que o pessoal fala. Exato. Então, e até no digital está banalizando. Eu vi uma notícia hoje, Jorge. Por dia, a Hotmart entrega 3 placas de infoprodutores que venderam 1 milhão. Por dia. 3 placas são entregues. Então, assim, tá tudo muito exponencial e muito maior, né? A sensação. Agora que eu vi, Jorge do céu, foi 1 hora e pouco de live, nem senti o tempo passar. Né? Vamos assim, quer deixar uma mensagem final? Convida as pessoas ali pro teu Insta, você está fazendo esse movimento também do seu produto. Fala mais um pouco. O meu produto ele é mais direcionado a empresários. Perfeito. Mas não deixa de ser um conteúdo ali que vocês vão... uma pessoa que não é empresário também vai aproveitar um pouquinho do conteúdo que está ali, porque ele foca no pessoal do empresário também, então tem algumas dicas importantes. Se vocês quiserem seguir, pode ficar à vontade. E para quem é empresário, tem um produto direcionado mesmo para o crescimento da empresa e do pessoal. Maravilha, maravilha. Gente, lembrando então, quem ainda não recebeu o Mapa da Clareza e nem a Semana Extraordinária, ali as planilhas, só me pedir no direct, eu tô mandando para quem quiser, para estruturar a rotina, que vai ajudar também a você separar um tempinho para organizar a tua rotina financeira também, para as coisas ficarem organizadas e a tua vida parar de ser essa bagunça. Não sei se é assim que fala fofamente, mas enfim, é o que acontece. Jorge, eu quero te agradecer um monte pela tua coragem de participar da minha live, né? Mas foi um prazer te receber. Obrigada pelos teus ensinamentos. Você é uma pessoa maravilhosa, iluminada. Desejo muito sucesso. E vamos marcar outras também mais pra frente. Vamos sim, com certeza. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer também estar aqui com você nessa live. Perfeito. Beijo na Joana. Pessoal, obrigada também aí, Andréia, por participar, Léo, todo mundo. Eu vou deixar a live gravada também. Aí, quem quiser pode ir mandando, conversando com a gente por direct. Tá bom, pessoal? Beijo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.